Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou a Ana Clara, para quem não me conhece. Estou com as meninas no núcleo da consagração. É a terceira vez que eu tento me consagrar. E se Deus quiser, eu vou conseguir. Então, assim como vocês, eu também estou estudando, também estou me aprofundando. A gente vai falar agora do capítulo 4, que é um capítulo bem mais curto, assim, em relação ao que a Ana passou, as outras meninas também. Mas eu achei de uma graça, uma delicadeza, uma importância muito grande para essa etapa da nossa consagração. Aqui nos slides vai estar algumas coisas que abordam do capítulo, mas não necessariamente o que eu vou falar, tá? Então, eu também vi as aulas do padre Pedro Faustino, né, que é muito legal quando a gente está estudando esse livro, a gente ter uma linguagem mais usual, assim, né, porque a gente vai tendo uma certa dificuldade. E assim como as meninas já falaram, e o padre fala assim, né, o tratado, então, ele tem a finalidade de nos tornar santos, né. Nós somos criados para a glória de Deus, para nós sermos felizes. E nós só somos felizes em Cristo, né? Então, a nossa vida só tem sentido quando a gente dá glória a Deus. E quando a gente consegue glorificar Ele, a gente encontra a felicidade eterna. E o reconhecimento que vem acompanhado dessa alegria de confiar em Deus é na sua grandeza e na sua bondade. Então, assim como a Ana falou, né? Ela veio confessada para cá, ela estava em estado de graça. E quanto mais estado de graça a gente está, quanto mais a gente entende essa bondade, a gente reconhece que só Deus nos satisfaz e supre todos os nossos desejos. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente fala, nós somos batizados, mas querendo ou não, a gente é um batizado corrompido, né? A gente muitas vezes renega, a gente acha que a felicidade está num prazer momentâneo, então eu estou triste porque eu não consegui realizar tal coisa, eu tô triste porque não agiu da forma como eu queria. E nunca vai ser da forma como a gente quer, e sim da forma como Deus quer, né? Então essa é a verdadeira felicidade que a gente tem que entender e que o tratado reforça. E o tratado, ele vai nos direcionar nessa missão. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Maria vem para ser essa facilitadora e fazer com que a gente entenda e encontre o caminho, a verdade e a vida, né? Então, lá no capítulo 4, lá no parágrafo 120, quando ele começa, ele fala da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Não sei se todo mundo aqui já conseguiu chegar nesse capítulo. A maioria já leu? Quem leu Argamão? Ainda não? Mas ele é muito lindo, assim, depois que vocês conseguirem chegar em casa e vendo parágrafo por parágrafo, olha a riqueza que cada parágrafo fala. Então eu grifei algumas coisas aqui, que ressaltou mais aos meus olhos, mas se alguém quiser falar alguma coisa, tiver dúvida de alguma interpretação, pode perder a mão e a gente vai falando, tá? No parágrafo 120 ele fala assim, ora, pois que Maria, das criaturas, é a mais perfeita conforme Jesus Cristo. Quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrado estará a Jesus Cristo. Então, assim como eu já falei, ela é a nossa facilitadora. Quanto mais nós nos entregamos a ela, mais nós estamos entregues a Jesus Cristo. Eu até coloquei assim, é muito lindo, né? É um casamento perfeito, um acompanha o outro. Então, por isso, a perfeita consagração é tendo a perfeita renovação dos nossos votos e promessa do nosso santo batismo. As promessas do batismo nos faz confirmar o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida. Porque sem o batismo, querendo ou não, nós estamos seguindo a vontade do demônio, né? Nós não estamos seguindo tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida e todos os mandamentos. Lá no parágrafo 121, ele fala como que a gente precisa se dar para essa consagração. Nós temos que nos dar nosso corpo com todos os membros e sentidos, nossa alma com todas as suas potências, nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Então, tudo que nós fazemos a partir do momento que nós somos consagrados, nós temos que entender que é tudo para
a graça e a salvação de alguma alma que Maria vê que mais necessita e Jesus Cristo também. E nós damos tudo isso para que nós possamos ter a eternidade, né? Sem pretender e nem esperar uma mínima recompensa. A gente faz para que a gente tenha a honra de pertencer a Jesus Cristo através de Maria. Eu acho lindo demais isso. Daí lá no resumo, no parágrafo 122, ele fala, né? Um resumo que eu fiz assim, porque ele traz uma linguagem aqui mais formal, que eu de verdade tive uma dificuldade para entender. Mas ele fala a importância de nós darmos todas essas boas obras. E como, né? De uma forma mais simples assim. Maria, ela purifica tudo aquilo de bom que nós fazemos em beleza e torna acessíveis a seus filhos, a seu filho. Então, quando nós estamos em estado de graça, confessados, em comunhão, após uma Santa Missa, após um Santo Rosário, né? Como o apóstolo Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em nós. Muitas vezes, quando na nossa vida ou no dia a dia você vira e fala, nossa, foi Deus que seguiu, foi Deus que me instruiu nisso, só aconteceu porque Deus estava junto comigo, sabe? Então, quando nós estamos nesse estado de graça, o Espírito Santo vem e aumenta essa bondade, né? Quando a gente realiza essas boas obras, a gente não está sozinho. Então, por exemplo, tudo que nós sofremos, pensamos, falamos ou fazemos de bom vai pertencer a Maria, para que ela disponha conforme a vontade e para a maior glória do seu Filho. Lembra que a Ana comentou quarta-feira, não sei se a maioria estava aqui, né? Tem algumas linguagens e uma que até me chamou a atenção, fala, nós somos escravos do amor. Então, por que nós somos escravos do amor? E por que todas essas boas obras vão para Maria, para a glória do seu Filho, né? Daí tem um site que eu estava lendo que fala de São Luís, até indicou um outro livro, e ele deu uma linguagem perfeita que eu acho que vocês vão entender. Então, por exemplo, assim, ele fala, pensa que você é uma confeiteira, e eu realmente sou, então eu amei. Ele fala, você faz os bolos, e depois de pronto, você reparte os bolos. Então, eu vou decidir para quem eu vou dar, o tamanho da fatia que eu vou dar, e para quem eu quero dar, e a hora que eu quero dar. Mas, quando eu, Ana Clara, sou escrava do amor, sou devota a Maria, e faço os bolos, e os entrego a Maria, é ela quem vai decidir. Quem recebe as fatias do bolo, qual o tamanho e a hora que ela quer entregar. Em outro livro, São Luís fala assim, quando nós deixamos essas boas obras à disposição de Maria, não somos mais nós que utilizamos desses bens, mas a Santíssima Virgem decidirá como aplicar para uma alma do purgatório, para aliviar uma dor, para livrar um pobre dos pecados ou a conversão de alguma pessoa. Então, entregando o bolo a ela faz crescer ainda mais a graça, ela faz crescer ainda mais as fatias desse bem, né? Dessas boas obras. Ficou claro? Sim. Tá. Porque daí ele entra ali num valor de mérito, né? Da justiça, que fala de quando você reza um terço e para onde vai essa boa ação. Então eu achei essa linguagem do bolo para quem vai, como vai, mais simples assim, tá? Então a importância que traz esse parágrafo é da gente entender a renovação do nosso batismo. Como eu disse já anteriormente, né? Querendo ou não, eu me coloco nesse lugar, nós somos batizados, mas somos corrompidos, assim. Quando a gente é batizado lá quando criança, quem fala por nós são os nossos padrinhos, não é nem nós mesmos, né, que falamos. Esse parágrafo reforça que a perfeita renovação dos batismos vai ser através de nós mesmos, pelo conhecimento da nossa boca, pelo nosso conhecimento, onde a gente vai renunciar ao demônio, vai renunciar ao pecado, renunciar a nós mesmos, né, sendo inteiramente de Jesus Cristo pelas mãos e intercessão de Maria. Daí, enquanto eu estava estudando, eu até coloquei aqui os votos do batismo para a gente lembrar, e até a importância para até o nosso dia da nossa consagração, assim, como é rico e como é
perfeito, né? A gente entender o porquê é tão importante renovar o nosso batismo. Então, nos votos do batismo fala assim: para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Para seguir Jesus Cristo, renunciais o demônio, autor e princípio do pecado? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Ó Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renovar pela água, pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado. Guarde em nós sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, todos esses questionamentos do batismo, a gente tem depois também na nossa consagração, assim, sabe? A importância da gente entender esses votos, né? Assim a gente não está entregue ao demônio, aos prazeres momentâneos. E daí ele fala também dos votos. Então, tudo isso da renovação do batismo aqui, ó, que ele faz é pra gente tirar as coisas momentâneas. Então, por exemplo, eu não vou me consagrar. Mas você sabe a importância de você consagrar para a conversão de alguma outra pessoa? Eu não sei se é o momento da minha consagração. Quantas vezes a gente já se questionou isso, né? Eu, pela terceira vez, estou tentando me consagrar. Como é difícil, quantas renúncias a gente tem que fazer. Quanto a gente tem que se doar inteiramente para as orações, sabe? E quando a gente entende esse casamento perfeito da graça, da gente estar em estado de graça, de estar na bondade do Senhor, a nossa vida muda. Não tem daqui para frente eu vou ser diferente. Os nossos pensamentos, as nossas respostas, todos os nossos atos mudam conforme a gente se entrega a Maria, né? E tudo isso só para que a gente possa cada vez mais estar unido a Jesus Cristo. Então, as nossas orações, as nossas confissões, que sejam para o agrado da nossa alma, Maria ela vai dispor e falar: olha, eu tenho uma alma mais necessitada, mas isso não quer dizer que quando alguém pede para rezar pela pessoa, a gente não vai estar rezando, a gente vai estar rezando. Mas essa oração pode ser que Maria coloque para uma outra alma, para livrar ou para conversão, né? E o livro traz um questionamento assim: nossa, então quer dizer que quando eu rezo por algum amigo ou parente, eu vou sofrer mais ainda no purgatório, porque eu não vou estar rezando por mim. Não. Quando nós entendemos que nós entregamos essas boas obras, o Senhor e sua mãe mostram o quão generoso eles são nesse mundo e no outro mundo para a nossa salvação. Então, quando a gente está rezando e se dispõe dessas obras a serviço, né, da glória de Jesus Cristo, a gente nunca vai ficar sofrendo a mais ou como se a gente estivesse devendo para a nossa salvação da nossa alma, sabe? Maria nos coloca num outro plano onde entende a generosidade do nosso ato, né? Então, manter a fidelidade do batismo é para a gente não corresponder ao pecado, para a gente renunciar a tudo aquilo que o demônio coloca de momentâneo ou um prazer facilitador. No próximo capítulo até então, no capítulo 5, ele nos mostra os 8 motivos por que nós devemos nos consagrar. Eu não sei se alguém já começou. E o padre fala, né? Uma vez que nós estamos consagrados, as nossas obras já não são mais nossas, e sim de nossa mãe, Maria. É muito lindo isso, não é mesmo? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse capítulo é um capítulo mais curto, assim, sabe, gente? Então, e ele traz a importância da gente entender só o porquê dessa devoção, né? Muitas vezes a gente fala: nossa, mas por que eu vou me colocar na devoção a Maria, né? Porque o caminho perfeito para a eternidade é onde a gente entende o porquê nós devemos ser santos
e como nós alcançamos essa santidade, né? Não tem como nós sermos meio católico ou um pouco católico, é uma vida nova em Jesus e em Maria. E é mais ou menos isso, né? Não tem muito assim para florear ou colocar. Alguém tem alguma dúvida desse capítulo? Entendeu? Quer perguntar? Alguém tem dúvida sobre a sua consagração? Quiser partilhar? Todo mundo que está aqui acha que vai se consagrar? Sim. Alguém não? Pode falar, gente, não tem problema. Amiga, quer fazer alguma colocação? Eu acho que ali, ó, é importante para entender bem também, no 126, né? Isso. O 126 ele explica bem mesmo o porquê que a consagração é a nossa renovação dos votos do batismo, né? E ali embaixo ele fala, né? Que faz-se até algo mais, pois se no batismo falamos ordinariamente pela boca de outrem, pela boca do padrinho ou da madrinha, dando-nos a Jesus Cristo por procuração, nessa devoção fazemos-nos nós mesmos, voluntariamente com conhecimento de causa. Então é por isso que São Luís coloca a consagração total como uma renovação mesmo do nosso batismo, mas a gente com todo e qualquer conhecimento de causa que está intrínseco ali no batismo, né? Sim. Acho que é isso. E também eu anotei aqui que às vezes na hora de vocês lerem fique um pouco de dúvida, que é o parágrafo que a Ana até falou que é difícil de entender porque palavras difíceis, enfim, que é o 122, né? São Luís ele vai falar ali sobre as obras que fazemos, né? A satisfação e o mérito, ou o valor satisfatório, ou o impetratório, o valor meritório. É meio confuso, assim, a gente entender o que é cada coisa, né? Daí, vou explicar para vocês, assim, de forma mais... como que fala? Mais fácil, né? De entender, né? Então, o que é o valor satisfatório? Ele é o valor de uma boa obra que repara as consequências do nosso pecado. É como se fosse uma justiça espiritual. Então, um exemplo prático, né? A gente tem paciência com alguém, depois a gente se arrepende e confessa. Aí você reza um terço, faz jejum ou aceita um sofrimento em paciência. Isso satisfaz, ou seja, repara aquela falta. Então, pecado, né? Isso. Aí, na nossa consagração, né? Nossa Senhora, usa essa reparação como você quiser. Então, ela pode aplicar para nós mesmos, por outra pessoa, ou por uma alma no purgatório. Aí, sobre o valor impetratório. É uma graça, um pedido atendido. Então, o que é? É o poder da boa obra de alcançar graças de Deus. Então, toda oração, sacrifício ou ato de amor pode pedir algo a Deus, né? Exemplo prático, você faz um rosário pedindo pela conversão da alma de alguém, oferece um sacrifício por algum problema. Isso é um valor impetratório, tá obtendo a graça. Analogia, então, é como se fosse um pedido com crédito espiritual. E aqui na consagração, Nossa Senhora distribui essa graça como quiser. E às vezes aqui está um ponto, né? Às vezes você pode pedir algo pequeno e Nossa Senhora vai lá e aplica aquilo em algo muito maior. Exemplo, a salvação de uma alma. O valor meritório é um mérito pessoal, crescimento na graça. Então, o que é? É o valor que faz você crescer espiritualmente e merecer recompensa eterna. Então, está ligado com a união com Deus. Um exemplo prático. Você ajuda alguém, né? Faz uma caridade em nome de Jesus. Resiste a um pecado. E isso aumenta a sua graça interior, sua santidade para a glória do céu. E o que é importante aqui é que é um valor pessoal. A gente não pode transferir ele diretamente para outra pessoa, né? Então, o que acontece com a consagração?
Nossa Senhora, ela tem esse direito de dispor e ela protege, purifica, aumenta e aplica perfeitamente. Então, basicamente, tudo isso é um pouco confuso, mas depois, na hora que vocês forem ler o tratado, parem, pesquise, joga no Google, Chat GPT. Parágrafo 122, né, ele traz um parágrafo lá do capítulo 5, que ele fala assim: Maria purifica nossas boas obras, embeleza e as torna acessíveis ao seu Filho. Essa bondosa Senhora, ela vai purificar, então, as boas obras que a gente faz, ela vai tornar acessível a todas as outras boas obras, porque com essa devoção, damos todas a Ele pelas mãos da Maria Santíssima. Então, todos esses valores, né, satisfatório, por justiça, conveniência, tudo ela dispõe para a salvação de uma alma. É como o capital de graça de Chanson, que você vai fazendo o capital de graça. E uma irmã uma vez que falou assim, é como um banco. Você está investindo ali, né? Você está fazendo as ações, né? É mais ou menos isso. Eu não tenho muito conhecimento sobre Chanson e o capital de graça, mas basicamente Eu acho que isso, né? Aham. E eu tinha notado também no 131, na minha consagração, que o 131 ela é resposta a algumas objeções. Então, quando a gente, às vezes, se em algum momento a gente pensar, nossa, mas será que o tratado é uma coisa real, é uma coisa de verdade, que é aprovado pela igreja, tudo no 131 tem essa resposta. Então, se um dia também alguém te questionar, o 131 traz também. Isso é importante, tá, gente? Porque vocês vão escutar muito, tá? E às vezes até de padre, de que talvez isso aqui é muito exagerado, que é algo demais, assim, excessivo. Então, assim, não tomem isso como verdade pro coração de vocês. Peguem o que tá no tratado, que é exatamente isso que a Ana falou. Não é algo exagerado, é algo que não tem como a gente duvidar que foi o Espírito Santo e Nossa Senhora que conduziu São Luís para escrever isso aqui. Porque eu, lendo o tratado, acho que vocês também têm um pouco disso. A gente lê tanta coisa bonita e além do óbvio e coisas que a gente nem imagina, que só algo divino mesmo para ser passado para palavras assim, né? Então, esse parágrafo que a Ana comentou, ele é importante mesmo para a gente ter firme no nosso coração de que não é uma devoção exagerada, e sim veio direto do coração de Nossa Senhora para a nossa vida. O que mais? Deixa eu ver aqui. Cadê o 5 em diante, né? São os motivos que nos recomendam a fazer, né? Então, se conseguirem ler... No vídeo do Padre Pedro, ele até faz o 4 e o 5 junto, porque o 4 é muito curto, assim, É curtinho, né? Mas ele fala desse perfeito casamento, né? Da união. E o primeiro ali, né? O 121, que ele fala que tudo é de Nossa Senhora, né? Nosso corpo, os membros, sentidos, nossa alma, Sim. Todos os nossos bens. E, gente, de fato, é isso que acontece, tá? Depois da consagração, não se assustem se o teu emprego mudar, se a tua vida mudar, algumas pessoas saírem da tua vida, algumas datas importantes serem alteradas, porque de fato é entregue tudo a Nossa Senhora e ela vai conduzir da melhor forma. Então todos os nossos bens, tudo pertence a ela, e ela, como uma boa mãe, ela vai direcionando a nossa vida nos conformes que ela quer que seja. Então esse parágrafo, ele é de verdade mesmo. Acho que todo mundo que se consagrou, as meninas, tem algum testemunho para dar de que a vida foi sendo conduzida para um caminho totalmente diferente do que tinha pensado, e às vezes muito melhor do que a gente imaginava, porque Nossa Senhora estava ali como mãe, intercessora e condutora. Acho que é isso. Acho que é isso, né, amiga? Sim. Vou pausar aqui.